gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero dividir uma palavra hoje com os amados em Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 9. Nós faremos menção de alguns textos, mas em especial essa passagem de Gênesis, capítulo 21, versículo 9. Graças a Deus. Amém? Diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço, ou por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pô-lo às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se, foi-se defronte na distância de um tiro de flecha, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Até aqui. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, que nos conta a história dessa serva, essa escrava, essa egípcia, Agar. Agar servia a Sara, a mulher de Abraão, que, esperando uma promessa que Deus havia feito, que lhe daria um filho, que seria Isaque, tardando, segundo o entendimento de Sara, essa promessa, Sara decidiu que sua serva Agar deveria trazer-lhe este filho, qual ela esperava tanto. Porém, a palavra do Senhor diz que após Agar ter esse filho já se tornando já um pouco grande, começou a haver algumas divergências entre Agar e Sara. Levou Sara a tomar a decisão de ir falar com Abraão para que Abraão despedisse não só a Agar, a serva, mas também ao seu filho Ismael. E a palavra do Senhor diz que mesmo com seu coração triste, Abraão foi orar a Deus. E Deus lhe disse que era para ele atender em tudo aquilo que Sara havia lhe pedido. E a Bíblia diz que pela manhã Abraão tomou um odre com água, alguns pães, poucos suprimentos, e despediu Agar para que ela fosse com seu filho Ismael errante pelo deserto. Ela foi como que empurrada ao deserto. E a palavra do Senhor nos diz que não se demorou muito para que, andando no deserto,
um lugar quente, um lugar árido, onde o sol é muito forte. A Bíblia diz que acabou a água que tinha tanto para ela quanto para o menino beber. Acabou o suprimento de alimento e eles continuaram andando até que chegou o momento que Agar percebeu que o menino estava prestes a morrer, prestes a perder a sua vida. E a Bíblia diz que ela, desesperada, como qualquer mãe que está vendo o seu filho morrendo de desidratação, de fome, faria. Ela, para não ver o menino morrer, a Bíblia diz que ela colocou Ismael debaixo de um arbusto e se distanciou como um tiro de flecha, para não ver o menino sucumbir naquele deserto. Era o momento de maior dor, de maior desespero daquela mãe de Agar. E a Bíblia diz que ela, nessa distância, que ela se afastou do filho, porque para ela ali era o fim, estava tudo acabado, ela chorou muitíssimo, em alta voz, a palavra do Senhor diz. Eu imagino ela gritando, não só chorando, gritando. E a Bíblia diz que Deus ouviu, Deus atendeu aquele clamor, naquele momento, ao ver o menino morrendo, chorando. Deus ouviu o choro. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, o próprio Deus, fala: o que tu tens, Agar? O anjo do Senhor diz a Agar: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E o mais importante, irmãos, que eu percebo nessa palavra, e é onde eu quero me deter, no versículo 18, o Senhor diz a Agar: ergue-te, Agar. Agar tinha que tomar, mesmo desidratada, mesmo no seu limite, o Senhor deu uma ordem para ela, e aquela voz de ordem que vinha da parte de Deus dizia: ergue-te. Em outras palavras, Deus dizia: levanta, Agar, levanta. Mesmo que você seja impulsionada a entrar no deserto pelas dificuldades, pelas provações, mesmo que você seja empurrada ao deserto. O deserto é um momento de estreito, um momento de extrema dificuldade. Mesmo assim, no momento de que você vê que não tem mais jeito, a palavra de Deus é a mesma: esforça-te, levanta-te. Ela tinha que tomar o fôlego e se levantar. Para que o milagre pudesse acontecer, era necessário haver na parte de Agar um esforço. Era preciso que Agar se levantasse, que Agar fizesse algo. Deus dizia: ergue-te, porque ela tinha que se levantar. Te levanta, Agar, toma uma posição, rage, faz alguma coisa, porque tudo que ela queria era não ver o menino morrer. Tudo que ela queria era não ver o que estava acontecendo à sua volta, mas Deus queria que ela se levantasse, porque só em pé, só quando nós nos levantamos, e esse se levantar vem da parte de Deus, é através de um ato de fé, porque a fé nos move e nos faz nos levantar mesmo no meio do deserto, mesmo sem água, mesmo sem alimento, mesmo vendo o próprio filho morrer como Agar. Mas a fé move o homem e a mulher a se levantar, a se colocar em pé. Deus diz para Agar: ergue-te. Era a palavra de Deus. Não fique prostrada, o Senhor está dizendo. Não é momento de ficar prostrado. E em situações em que parece que é impossível, porque o médico disse que não tem mais jeito, porque a medicina diz que não tem mais jeito, porque todas as notícias diz que não tem mais jeito. O Senhor está dizendo: não é a hora de nós que conhecemos a Deus, não é a hora daqueles que conhecem a Deus esquecer-se dele. Deus diz: ergue-te, levanta-te, não fique prostrado. Mas parece que é o fim. Não, ergue-te, Agar. Era o que Deus dizia para Agar. Segunda coisa que Deus fez: Deus manda Agar se levantar. Ergue-te, levanta o rapaz, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um povo. Deus dizendo para Agar. E o mais importante, abrindo Deus os olhos. O deserto, a falta de alimento, o distanciamento fez com que Agar não conseguisse ver. O desespero, a dor, a tristeza, a angústia fez com que Agar não pudesse ver. Foi necessário Agar se levantar, ela se erguer, para que Deus pudesse abrir os olhos de Agar. E abrindo Deus os olhos, viu um poço de água. Enquanto Agar estava prostrada, ela não podia ver. É impossível dela acessar o sobrenatural.
sobrenatural que estava acessível em todo o tempo, porque Deus jamais desampara, jamais. Mesmo que nós tenhamos que atravessar o deserto errante muitas vezes, sem saber para que rumo ir, sem saber o que fazer, quando nós decidimos se levantar e confiar e ousar ter fé, Deus, Ele abre os nossos olhos e nós podemos contemplar o sobrenatural. Agar pôde acessar o sobrenatural. Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Ela viu a esperança retornando. Ela viu seu filho revivendo a partir do momento que ela decidiu ter fé. Tudo é um ato de fé. A palavra do Senhor nos fala que Eliseu estava cercado pelos assírios, um exército inteiro, carros e cavalos, em volta da cidade de onde Eliseu estava. E Geazi, servo de Eliseu, apavorado, foi falar para Eliseu: e agora, o que vai ser de nós? Um exército está nos cercando, o que será de nós? E a Bíblia diz que Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos de seu servo Geazi. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele contemplou que na verdade eles não estavam sozinhos, que havia carros e carruagens enviadas de Deus, carros enviados da parte de Deus, que havia um exército de anjos, um exército enviado da parte de Deus, que cercava a Eliseu e a Geazi, que eles não tinham motivos para temer aquele exército. Então, tudo é uma questão de os olhos se abrir para contemplar o milagre, para contemplar o mover de Deus. Agar precisou se levantar para que os olhos dela se abrissem. Quando nossos olhos se abrem, é como Geazi. Nós contemplamos o sobrenatural e vemos que nós não estamos sem saída, que nós não estamos cercados, que pelo contrário, tem anjos de Deus que acampam ao nosso redor. A palavra do Senhor no Salmo 91 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra do Senhor também fala que os discípulos, no caminho de Emaús, após a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, já era o terceiro dia. E eles faziam o caminho de volta para a aldeia de Emaús. Nesse trajeto, eles iam conversando, andando e conversando e falando a respeito das suas frustrações, das suas decepções. Eles não estavam como Agar errante no deserto. Eles não estavam cercados por exércitos inimigos como Eliseu, mas eles estavam decepcionados porque eles esperavam que no terceiro dia Jesus havia de ressurgir, porque eles não tinham visto ainda, porque seus olhos estavam fechados. Eles entendiam que isso não iria acontecer. E a Bíblia diz que eles iam caminhando, um peregrino, que eles não reconheceram, para eles era só um peregrino, veio ter com eles no caminho de Emaús. E começou a conversar a respeito do que lhes preocupava, o que eles vinham conversando. E eles disseram: como pode não saber que Jesus, o Nazareno, poderoso em obra, nós esperávamos que ele haveria de redimir Israel, mas já é o terceiro dia e não aconteceu nada. E a Bíblia diz que eles foram caminhando. Quando chegaram na aldeia de Emaús, aquele peregrino fez menção de seguir adiante. Eles constrangeram ele, como era comum do povo hospitaleiro, o povo judeu hospitaleiro, convidar ele para entrar, para cear. E a Bíblia diz que no momento que ele entrou naquela casa, e que eles se sentaram na mesa, que ele foi partir o pão, os olhos daqueles discípulos se abriram. E eles viram que quem realmente estava com eles era Jesus. É tudo uma questão de os nossos olhos se abrirem. Se por acaso você está passando um momento de extrema dificuldade, se você se entende estar no deserto nesse momento, se você entende estar cercado, sem saída, como estava Eliseu, se você está trilhando um caminho que você está frustrado, você está decepcionado, você acha que não tem mais jeito, você tinha perspectiva a respeito de algo, você esperava algo e você entende que não aconteceu, então você está caminhando de retorno a um caminho de frustração e decepção. Eu quero que você hoje seja impactado por essa palavra e que de alguma forma os teus olhos venham se abrir, que Deus venha abrir os teus olhos para que você seja tocado pelo sobrenatural. Nós só podemos ser tocados pelo milagre de Deus
pelo sobrenatural como Agar que esperava Ismael morrer, mas no momento que ela chorou em alta voz, a Bíblia não fala o que ela disse naquele momento, a Bíblia sequer faz menção de qual foi as suas palavras, mas eu posso imaginar que Agar sabia quem era o Deus de Abraão, que naquele momento ela pode ter gritado e chamado pelo Deus de Abraão, e este ouviu o clamor de Agar e preparou para ela o sobrenatural, mas foi necessário ela se erguer, foi necessário ela se levantar. Então se levanta, se põe em pé, não se permita ficar prostrado, não se deixe ficar prostrado, mas se levante, o resto é Deus que faz. Deus é quem renova as forças, Deus é quem fortalece, Deus é quem nos abre os olhos, para nós podermos ver que nós não estamos desamparados, pelo contrário, Deus, se Ele quiser, no meio do deserto, Ele faz um poço brotar do nada. Se Ele quiser, Ele cura, se Ele quiser, Ele levanta, Ele restaura, Ele abre as portas, Ele faz o sobrenatural. Permita que Deus entre na tua casa, como aqueles discípulos, convida Jesus a cear com você, a sentar na mesa, e assim os teus olhos vão se abrir quando você abrir o seu coração para Jesus. Que Deus nesse dia possa nos abrir os olhos, que nós possamos usar a fé, que nós possamos permitir que o sobrenatural de Deus toque a nossa vida, que nós possamos nos erguer e deixar que Deus venha fazer um milagre que nós tanto almejamos ou tanto esperamos, que nós não venhamos ficar como os discípulos no caminho de Emaús, falando a respeito e lembrando apenas as coisas ruins, lembrando o que não deu certo, lembrando o que nós não conquistamos, mas que nós venhamos lembrar. Quando eu penso nos discípulos no caminho de Emaús, eu penso, eles vinham falando que Jesus morreu, que Jesus havia prometido que ia ressuscitar. Eles esqueceram de que Jesus curava enfermos e eles contemplaram tantos milagres. Aquele momento eles não lembravam mais das coisas boas, somente das coisas ruins. Que nós venhamos lembrar das coisas boas que nos cercam, que nós venhamos lembrar da bondade, da fidelidade de Deus, que não nos desampara todos os dias. E que assim nós venhamos gerar em nós um coração agradecido e grato, para podermos ser tocados e os nossos olhos cada vez se abrir mais para um Deus poderoso em obras, que pode fazer muito mais do que nós pensamos. Eu gostaria de deixar essa palavra de fé, essa palavra de motivação, essa palavra de que você pode depender de Deus, que Deus não vai te deixar mesmo no deserto. Se você está trilhando o deserto, entende que entrou, que foi empurrado como Agar ao deserto, está errante, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, faça como Agar, pare e clame, grite se for necessário, e Deus te ouvirá. E Deus dirá, como disse para Agar, não temas, Ele enviará a providência, enviará um milagre. Eu quero orar nesse momento, hein? E eu quero dizer para você, não importa a dificuldade, não importa o que nós estamos vivendo, uma coisa é certa, Deus não nos desampara. Senhor, eu quero primeiramente te agradecer por esta palavra, Pai. Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Eliseu, Tu és, Senhor, aquele que encontrou com os discípulos no caminho de Emaús, aquele que abriu os olhos de Geazi, Senhor, para que ele pudesse ver carros e cavalos de fogo em volta de Eliseu, Senhor. Aquele, Pai, que abriu os olhos de Agar para que Agar pudesse ver o poço que estava, Senhor, à sua frente, Pai. Aquele que abriu os olhos dos discípulos que estavam sem esperança, que não conseguiam mais acreditar, Senhor. Que renovou a fé, que renovou a esperança daqueles homens, daquela mulher, Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha entrar neste momento, neste hospital, Senhor. Aonde talvez tem alguém que está desenganado, Pai. Tem alguém que talvez está como Ismael, esperando a morte até mesmo, Senhor. Mas eu creio, ó Deus, do Deus vivo que faz muito mais do que pensamos e imaginamos, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor entre agora com um milagre, com um sobrenatural nesta vida agora, Pai. Que esta palavra, Senhor, que é uma palavra, Deus, que flui como um rio de água viva, pois a Tua palavra jamais retorna vazia. Venha acessar este coração, trazendo esperança, Senhor, trazendo vida, Pai. Nós oramos agora, Senhor, e declaramos sobre este coração, Pai, alegria, esperança, Senhor, esperança, Pai. E eu creio, Jesus, no Teu milagre, declaramos o milagre nessa noite, no nome de Jesus.
receba o milagre em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.